Olá, turma! Vamos lá para a aula 1 e 2 da sequência de atividade 2, né? E nós vamos começar o exercício 1, nós não vamos fazer, tá? Quem estava na aula online, no centro de mídias, fez a aula 1 comigo. Agora nós vamos para a aula 2, né? Para o exercício 2. Desculpa, o exercício 1. Agora vamos fazer o exercício 2. Eu fiz na aula, mas eu vou fazer de novo para quem não acessou, tá bom? Então, eu olho aqui, eu tenho 3 formas, né? E essas 3 formas, eu juntei essas 3 pecinhas aqui, eu juntei as 3 de 2 maneiras. Uma foi essa, a figura 1, então eu montei, né, uma atrás da outra. Na figura 2, eu montei como se fosse um quebra-cabeça, uma encaixou na outra, tá? Então, olha só, desses 2 jeitinhos aqui. Na próxima página, virando a página, nós estamos na 73, então agora vamos virar para 74. Ele quer que a gente forneça a expressão para calcular o perímetro, tá? Então, o perímetro é a área. Então, vamos lembrar de uma coisa. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. É você fazer o contorno, né? O contorno. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, se esse lado mede x, esse lado mede x, esse pedacinho aqui também mede x. Então, aqui vai ser x. Esse pedaço aqui mede 6, então aqui vai ser 6 também. E esse pedaço aqui é x mais 6. Bom, então, fazendo o perímetro agora, vou pegar o caderno pra gente calcular, fazer os cálculos, tá bom? Bom, então, vamos lá, peguei aqui o caderno. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou fazer a soma. Então, começando por aqui, ó, então eu tenho x mais x, então vou colocar aqui, né, ó, figura 1, o perímetro seria x mais x, ó, então, olha lá, x mais x mais 6, mais x mais 6, então, mais 6, mais x mais 6, mais, aí aqui, x mais 6, 6, então x mais 6, mais 6 mais x. Então, ó, somei aqui tudo. Então, x, 6, x mais 6, x mais 6, 6 e x. Esse aqui eu já tinha começado a contar. Então, agora, eu tô fazendo passo a passo para vocês entenderem. Então, como ficaria o perímetro? O perímetro fica, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6x, aí mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, então 12, 18, 24, ok? E agora, eu vou fazer o perímetro da figura 2. Então, figura 2, perímetro. Como fica? Bom, eu já percebi que é só eu ir somando, né, cada um. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, x, 6, 6, este lado aqui mede x, esse lado é x mais 6 e aqui x. Então, aqui. É só olhar, né, perímetro, ó, eu tenho 1, 2, ó, contei daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6x, certo? Então, já contei os x, então, eu tenho 6x. Mais, e agora, quem eu tenho? Eu tenho esse 6, mais esse 6, então, 6 mais 6, 12. Prontinho. Então, fiz o perímetro da figura 1, da figura 2. Aí, a gente retorna lá para nossa apostila, e aqui está pronto. Então, ó, forneça uma expressão para calcular o perímetro da figura. Então, figura 1,
Já coloquei aqui, né? 6x mais 24, figura 2, 6x mais 12, que foram os cálculos que eu acabei de fazer. Na letra B, ele quer a expressão que represente a área. Então, vamos lá, voltando para outra página. A área é tudo isso aqui, tudo que tem aqui dentro, certo? Então, vamos lá. E aqui também, né? Gente, vamos lembrar, então, da área. Lembrando de área, aqui nós vamos fazer o apoio do nosso cálculo, tá? Então, área. Se eu pegar o quadrado azul ali da figura, eu tenho ele a um quadrado de lado x. Então, a área seria x vezes x, porque é lado vezes lado. Então, x vezes x é x ao quadrado. Então, eu já tenho que a área do quadradinho aqui azul é x ao quadrado, certo? Agora, vamos fazer a área do roxinho aqui. Então, a área do roxinho, o roxinho ele é assim, né? A figura roxinha ali. Mede 6 e aqui mede x. Bom, a área dele é base vezes a altura. A base mede x vezes a altura, que é 6. Então, a área, arrumando aqui matematicamente, né, fica 6x, certo? Então, a área desse retângulo aqui é 6x. E desse outro retângulo, que é o amarelinho, né? Vamos ele ali. Então, aqui eu tenho x mais 6 e aqui eu tenho x. Então, a área, como eu falei, é base vezes a altura. Então, base vezes a altura, a mesma coisa, né? Então, fica x vezes x mais 6. Eu posso trocar, né? A ordem dos fatores não altera para adulto. E aí, eu tenho aqui x vezes x, x ao quadrado, e x vezes 6, 6x. Bom, então, eu tenho x ao quadrado mais 6x. Então, essas são as áreas. Então, agora é só eu somar isso aqui. Então, somando, então, agora a área da figura 1. Vamos lá, figura 1, a área. A área da figura 1, então, é só somar isso aqui, né? X ao quadrado mais 6x, mais x ao quadrado, mais 6x, porque ó, eu somei esse, mais esse, mais esse. Então, tá aqui. O que for igual, 6x. O que for igual, eu posso somar. Então, x ao quadrado, eu posso somar com x ao quadrado. Então, eu tenho 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, eu tenho 2x ao quadrado. Aqui, eu tenho 6x mais 6x, então, eu tenho 12x. Então, essa é a área da figura 1. Vamos para a figura 2. A figura 2 é a mesma coisa, eu tenho que somar as áreas. Eu já sei que o azulzinho é x ao quadrado, não mudou, né? Porque é x vezes x, x ao quadrado. O roxinho também não mudou, ele é 6x, certo? Que a área continua a mesma, eu não tirei nenhum pedaço deles, né? E aqui é x ao quadrado mais 6x. Ora, se a área da figura total é eu somar todos, então vai ficar igualzinho da figura 1, né? Porque eu não mudei, não modifiquei nada. A área, o perímetro eu modifiquei porque na hora que eu montei, eles ficaram diferentes, certo? Então, vamos lá. Então, a área da figura 2 vai ser 2x ao quadrado mais 12x. Então, voltando lá para a apostila, página 74, então, eu tenho aqui na letra B
que a figura 1, né, eu transferi para cá, 2x ao quadrado mais 12x, e a figura 2, 2x quadrado mais 12x. E aí, na letra C, ele pergunta, né, o perímetro da figura 1 é igual ao perímetro da figura 2? E o que acontece com as áreas? Então, a resposta tá aqui, né? As áreas são iguais. Deixa eu arrumar isso aqui, né? Deixa eu pegar aqui um lápis. Áreas, né? Porque é plural, né? Áreas são iguais. Mas os perímetros são diferentes, né? Então, as áreas são iguais, mas os perímetros são diferentes, tá bom? Então, tá aí respondida a letra C. Então, agora nós vamos entrar em outro lado, que vai ser a fatoração, tá? Então, o que é fatorar? Fatorar, gente, é desmontar um número. Então, fica assim, ó. Ele deu aqui 2 exemplos, certo? Então, eu vou explicar cada um deles pra gente chegar aqui no próximo exercício, tá bom? Então, olha só. Eu tenho ali 2 exemplos, que este e este, tá? O que ele fez com o 35? Então, vamos lá pro nosso caderno. Então, o que ele fez com o 35? Ele desmontou. O 35 é a mesma coisa que 7 vezes 5, ok? E aí, ele pegou e desmontou o 5. Então, 7 que multiplica o 5 é a mesma coisa que 2 mais 3. Então, ele fez esse desmonte. A mesma coisa eu posso fazer com as letras. Então, eu vou pegar lá o outro exemplo que tá do lado, que é esse aqui, ó, 2x ao quadrado menos 18x. Então, vamos fatorar. Bom, então, nós vamos desmontar o que a gente conseguir desmontar. Que nem aqui, ó, eu tenho 2x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Aí, menos, aí o 18 eu posso desmontar 2 vezes 9, né? 2 vezes 9 vezes o x. Bom, então agora eu vou pegar o que eles têm em comum nos dois, ó. Eu tô vendo que aqui tem em comum com aqui esse 2 e esse x, certo? Porque, ó, aqui também tem o 2 e aqui também tem o x. Então, isso é comum nos dois, certo? Então, eu coloco isso em evidência. Então, a parte comum vai para evidência, ou seja, vai para frente. Então, 2x, que multiplica, agora eu abro parênteses, e aqui dentro do parênteses vai ficar quem sobrou lá de cima. Então, quem sobrou na hora que eu tirei o 2x... Quem sobrou foi quem eu não circulei, não é isso? Então, aqui do primeiro membro sobrou um x. Aí, menos. Do segundo membro só sobrou o 9. Prontinho, e tá aí fatorado. Então, agora, voltando para a apostila, aqui, retome as expressões usadas lá que a gente fez, né, do exercício, o A e o B lá em cima. Nós vamos fatorar a forma, nós vamos fatorar o perímetro e a área. Então, vamos lembrar, o perímetro da figura 1 foi 6x mais 24. Então, nós vamos por aqui, ó, 6x mais 24. Então, nós vamos fatorar, vamos lá pro caderno. Ali não vai caber, tá? Então, utilizando o mesmo raciocínio que a gente fez aqui, nós vamos fazer. Então, 6x mais 24. Então, eu vou desmontar o que der para desmontar. Aqui, 6x, não dá para desmontar mais nada, então, eu já deixo aqui. Aí, mais, e agora o 24... Ó, notem que aqui eu tenho um 6. Então, o 24, vamos pensar na tabuada do 6. A tabuada do 6, ela... 6 vezes 4, 24, certo? Então, eu ponho aqui 6 vezes 4.
Agora fica mais fácil de eu enxergar o que tem em comum. O que que tem em comum aqui, ó? É o 6, né? Então, eu coloco o 6 na frente, multiplico, é só ele, e abro parênteses. Agora, aqui dentro, eu vou colocar o que sobrou. Então, o 6 já está lá. Então, quem sobrou? O x mais 4, ok? Então, a forma fatorada do perímetro da figura 1 é 6 vezes x mais 4. Então, vamos colocar lá na apostila. Então, ó, que é 6 vezes x mais 4. Agora, vamos para o perímetro da figura 2. Então, o perímetro da figura 2 era esse aqui, ó, 6x mais 12. Então, usando o mesmo raciocínio, então, olha só, eu tenho 6x e aqui mais, ó, 12. Vamos pensar na tabuada do 6 também, para ficar comum. 12 é a mesma coisa que 6 vezes 2, né, na tabuada. Bom, agora ficou fácil. O que que tem em comum, ó? O 6, né? Ponho ele em evidência e multiplico por x mais 2, ok? Bom, então, eu vou lá, coloco aqui na figura 2, vai ficar 6x mais 12, é a mesma coisa que 6 que multiplica x mais 2. Agora, eu quero a forma fatorada da área. Então, vamos lá. A área da figura 1. Então, a área da figura 1 é 2x ao quadrado mais 12x. Opa, tem mais gente aí, né? Então, olha só. Aqui, ó, o 2... Aí, o x eu consigo desmontar. É x vezes x, certo? Aí, mais... Aí, o 12, eu já desmontei o 12 lá em cima, né? O 12 é 6 vezes 2. Pronto. Então, agora... E tem o x, né? Não posso esquecer. E tem o x. Então, agora, eu vou olhar o que que eles têm em comum. O que que eles têm em comum, ó? É essa parte aqui, ó. 2x, né, ó. E aqui também aparece o 2x. Então, essa parte que tá em comum, eu coloco em evidência e multiplico pelo parênteses. E dentro do parênteses, quem sobrou? Então, x mais 6, não é isso? X mais 6. Bom, então, tá aqui fatorada a área. Se eles têm a área igual, então, a faturação também é a mesma. Então, vamos colocar lá na apostila. Então, vai ficar, ó, 2x que multiplica x mais 6. Opa. E a área da figura 2 é igual, então, 2x que multiplica x mais, mais 6. Prontinho. Então, agora, o exercício que vocês vão fazer é esse aqui, ó. Exercício 4, exercício 5, eu vou deixar lá para vocês estarem fazendo. Depois a gente retorna em outra aula para fazer a correção dos dois, tá bom? Então, fazer exercício 4, exercício 5, da página 75.